Olá, boa noite. Estamos com alguns minutos de atraso devido a alguns problemas técnicos que tivemos e então nós pedimos desculpas, mas estamos aqui, né, prontas para essa conversa, para a gente então dar continuidade à nossa ciranda de lives. O GEPSENA, Grupo de Estudo, Pesquisa, Infâncias, Crianças em Cena, inicia então mais essa live. Mas, para começar, gostaríamos de registrar nossa solidariedade aos familiares que perderam seus entes queridos nessa pandemia causada pelo Covid-19. Nossos sentimentos e indignação por esse momento tão triste e desafiador. Apesar desse cenário, o GEPSENA, desde o mês passado, abriu, né, a segunda edição de live intitulada Entre Dentro dessa Roda, exatamente para manter o contato, mesmo virtual, com os estudantes, os professores, pesquisadores e os demais interessados em discutir a temática infâncias, crianças, educação e contemporaneidade. Essa iniciativa do GEPSENA virtual tem possibilitado a expansão do diálogo entre estudantes, professores e pesquisadores, o que permite a integração para compartilhar pesquisas e projetos de colegas de outros lugares desse nosso tão imenso Brasil, né, e tão diverso Brasil. Né? Além desse intercâmbio com pesquisadores que o GEPSENA virtual favorece, há ainda a interação entre o ensino, pesquisa e extensão. Haja vista que podemos entender que esses momentos, essa live, né, ela é uma aula aberta, é um espaço onde agregamos também estudantes dos cursos de licenciatura, não apenas da UFV, mas de outras instituições também, cujo objetivo é discutir a questão da temática das infâncias, da criança, e sua relação com a educação e com a contemporaneidade. E hoje, nós estamos aqui na nossa segunda live, intitulada Alfabetizar Letrando e a Carta Argumentativa. Quem está compondo e tecendo conosco essa roda é a professora Thelma Mota, do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, CEPAI, da Universidade Federal de Goiás. O grupo agradece à professora Thelma, que prontamente aceitou o convite de compartilhar conosco um pouco de sua pesquisa de mestrado, tecida ao lado de sua prática pedagógica em uma sala de crianças da turma de alfabetização do CEPAI. Antes de entrar assim, na apresentação formal, né, da professora Thelma, eu gostaria de falar um pouco como que eu a conheci, né, foi na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás, em 2010, né, Thelma, já tem um tempinho. Bonzinho, né, Fê? Eu era professora substituta lá na Faculdade de Educação e a Thelma, como professora da UFG, já desenvolvia seu projeto de pesquisa no CEPAI. Ao conhecer, né, o trabalho que ela desenvolvia, eu fiquei assim encantada e com muita, né, despertou uma curiosidade, exatamente porque a Thelma, ela habilmente, com muito rigor científico, ela consegue fazer a interlocução e a transposição entre a base teórica conceitual do Bakhtin, que é um filósofo russo que ela vai falar um pouco para nós, a sua prática que se dava com as crianças na turma de alfabetização. Então, esse link, essa interlocução, essa transposição da base teórica para o chão da sala de aula, eu fiquei realmente assim, encantada. É um trabalho potente e que merece ser compartilhado conosco aqui hoje, né? E do ponto de vista formal, né, a Thelma, ela é graduada em letras pela Universidade Federal de Goiás, especialista em alfabetização pela UFG, pós-graduação pós-graduação em literatura brasileira pela Faculdade de São Gonçalo, e o mestrado dela foi realizado na Federal de Goiás. É professora do Centro de Ensino de Pesquisa Aplicada à Educação, com ênfase em metodologia de ensino, atuando principalmente nos temas dos gêneros textuais, letramento,
texto expositivo e unidade temática. Então, assim, essa é a Thelma, mas nós vamos conhecer um pouco mais agora. E então eu passo a palavra aí para a Thelma, para ela ficar à vontade, se ela quiser se apresentar mais um pouquinho, de repente eu esqueci de alguma coisa, fica à vontade, Thelma, é contigo aí. Então tá, pessoal, boa noite, muito boa noite mesmo. Peço desculpas, pessoal, porque a tecnologia não é o meu forte. E já começou com alguns probleminhas. Aí a ansiedade vem e a gente fica um pouco preocupado, né? Então agradeço a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Endosso as palavras da minha querida T, né, que é a Tereza Duarte, mas que eu intimamente chamo ela de T, porque nos conhecemos, né, nessa caminhada pedagógica, né? Foi aí ela me deliciando com o Rousseau dela e eu com o Bakhtin. Então foi nesse sentido que nos conhecemos. Mas eu também endosso as palavras dela no sentido, né, desse momento tão difícil que a gente está vivendo, né? E solidarizo com todos os familiares dessas pessoas pelas suas perdas, né? E vamos tentar. Ela adjetivou demais a minha caminhada, né? Parecendo que eu sou a top do momento. Mas é uma caminhada com muito amor, é assim, com muito estudo, né? Com muita busca. Porque eu acho que todo mundo que quer atuar em sala de aula é buscando, estudando, indo e voltando, melhorando, né? E nesse sentido é que nós vamos, né, vivenciar esse título aí, vamos dialogar, igual eu falei para ela. Eu não vou dar uma palestra, né, mas eu vou relatar uma experiência sobre esse tema, alfabetizar letrando. Eu tenho certeza que vocês têm várias leituras sobre esse tema, que é vasta a bibliografia desse tema, do alfabetizar e do letrar, e através da carta argumentativa, que é a questão do gênero da sala de aula, né? E eu faço tudo isso com o objetivo do aluno se sentir cidadão. Ele precisa de atuar nesse social dele como cidadão, como voz que é ouvida, né? E aí, pelo tema aí, vamos tentar fazer essa interlocução, essa dialogia, mesmo distante, né? Porque é complicado a gente não ver esses rostinhos, essas pessoas que estão aí, né? Acenando, negando, mas tentando dialogar, mostrar essa interlocução. E, como a Tereza falou, ela pode... Você já está mostrando os slides, Tê? Ixi, não estou ouvindo sua voz, Tê. Eu vou Então... começar, Thelma, eu vou tá. começar, tá? Só Então um minutinho que eu pode vou começar. colocar. A primeira, dentro do tema aí que eu falei, do alfabetizar letrando, hoje já tem terminologias diferentes, mas tudo na concepção do letramento, né? Alfabetizar, eu tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo já teve alguma experiência de alfabetizar, ou por método, né? O tanto de método que a gente vê hoje sobre alfabetizar, mas nós trabalhamos na concepção do letramento e através do gênero, de algum gênero, né? E tenho como pano de fundo, assim, como suporte teórico, Bakhtin, porque Bakhtin é o teórico da linguagem, é o filósofo da linguagem. Então, ele concebe a linguagem de uma forma muito rica, não muito reducionista. Não, Bakhtin vai para além de vários autores, né? E ele foi um autor que teve algumas complicações na época na Rússia, mas mesmo assim ele falou muito bem, com grande propriedade, sobre a questão da linguagem de gênero. Dós também, porque como eu trabalho com argumentação, o aluno tem que ter o que dizer, ele tem que argumentar. Então, esses autores aí também me subsidiam, me dão suporte para que eu possa trabalhar a argumentação. Beiser também conta a questão do gênero discursivo, e como eu gosto de trabalhar com a carta, ele fala com muita propriedade sobre a questão da carta, porque ele fala que a carta foi um dos primeiros gêneros criados, porque, vocês lembram, desde a época de Cristo, né? Na Bíblia já acontece algumas cartas, a carta de Paulo, carta dos Atos Apóstolos. Então, essas cartas já vêm desde a Bíblia. Então, ele fala, né, o Beisler fala que
O gênero carta é o gênero mais antigo que a humanidade já pôde ter contato. O Street Santos também, quanto à questão, e Freire também, Paulo Freire, quanto à questão de concepção de letramento. Dose Chineuli é outro autor que eu me baseio, porque ele fala da sequência didática. Como você vai preparar aulas que tenham sequenciação, que estejam amarradas uma com a outra e que não sejam soltas e fragmentadas, né? E o Vanderlei Geraldin, ele fala sobre essa relação interlocutiva, que é o que nós estamos fazendo aqui. Que ele fala, para que isso aconteça, você tem que ter o que dizer, para quem dizer e como dizer. Então, para quem dizer, é vocês aí que estão do outro lado, né? O que dizer é a questão do gênero, né? A questão da teoria, do letramento, da alfabetização. E como dizer, eu faço opção por um gênero. E aqui, nesse momento, eu estou quase que fazendo um relato para vocês. É outro gênero, né, da nossa literatura. E o Bakhtin, aqui em linhas gerais, que eu vou falar para vocês, mas vocês podem procurar alguma coisa, ele foi um filósofo, um linguista filósofo. Então, ele estudou muito bem a questões da linguagem. E ele falava que a linguagem é tudo para o ser humano, né? E só que na época da Rússia, o Bakhtin não foi muito prestigiado, né? Por questões as questões de Stalin na época, em que ele não conseguia divulgar os seus trabalhos, né? E então, e o ambiente dele era rico em línguas, né? Mas ele trabalhou muito com o formalismo russo. Então, o formalismo russo, ele ficou de 1910 a 1930, mas logo Stalin decreta que acabou, né? Não deveria mais ter esses grupos de formalista, e Bakhtin, então, teve que inventar um pseudônimo, né? Então, ele começou a trabalhar com Voloshinov, tinha outros pseudônimos, mas aí, para divulgar os seus trabalhos, ele teve que dizer, né, que ele não trabalhava com a linguagem nessa perspectiva social, nessa perspectiva da totalidade, em que o ser humano era o centro de tudo, né? Pode passar, Pedro. Aí ele tem algumas publicações, né, que ele estudou sobre Freud também, o método formal que eu já falei, mas ele era focado também nos estudos literários. E o centro dele, de tudo aí, de Bakhtin, é o marxismo e a filosofia da linguagem, né? Que ele trabalha a linguagem de uma forma total, de uma forma mais holística, de uma forma de total plenitude, né? E os trabalhos só foram conhecidos para nós a partir de 80, né? Póstumos, né? Quase que nos anos 90. E o trabalho dele influenciou toda a teoria literária, né? A crítica literária, a sociolinguística, a análise do discurso e a semiótica. Então, Bakhtin, assim, ele foi muito amplo em seus estudos, né? Porque era um cara que queria entender o ser humano, ele queria entender. Vocês veem que no começo ele fala até, né, ele estuda muito Freud, ele quer entender o ser humano. E nós, como professores de crianças, de pessoas que lidamos com gente, precisamos de entender um pouquinho disso. Não precisa ser uma psicóloga, um psiquiatra, né? Mas precisamos de entender um pouco sobre isso. E aí tem a capinha do livro, né? Que não é a minha edição, mas é uma edição da Marxismo e Filosofia da Linguagem, em que ele mostra, né, como que essa linguística concebe a língua, né? E para ele, ela só é concebida no contexto social que o ser humano está vivendo, né? Aí eu revisito alguns conceitos de Bakhtin, né? Que são a polifonia, passou aí? Já. A polifonia, a dialogia, a intertextualidade e a interdiscursividade. Então, esses conceitos aí são básicos para que eu estudasse, né? Eu contemplasse o discurso dentro da sala de aula, mesmo no ensino fundamental.
porque eu entender o que são aquelas várias vozes, o que é esse diálogo, o que é essa interdiscursividade e que tudo isso abarca, né? Como que tudo isso está dentro do texto do aluno. Então, dentro disso tudo aí, eu também, né, eu coloco o nosso Bakhtin brasileiro, né, que é Paulo Freire. Então, Paulo Freire já aborda isso aí. Ele diz que de nada adianta o discurso competente se a ação pedagógica é impermeável à mudança. Ensinar exige reflexão crítica sobre a prática. Por quê, gente? Se Bakhtin coloca a questão dialógica do ensino, o Paulo Freire vai nessa vertente. E eu tinha uma professora de faculdade, Olinda, que ela era pesquisadora assim, a fundo do Paulo Freire. E ela dizia que em conversas com ele falava: eu não entendia como que do outro lado do mundo tinha um cara que pensava como eu. A questão da linguagem. Então, eu achava muito bonito isso, né? Porque ele concebia também a linguagem na sua totalidade, né? Ela não podia ser fragmentada, pensada. Ela precisava de ser abrangente, né? Abarcar o homem na sua totalidade. E aí eu coloco uma tirinha para vocês aí também, que é do uma charge, né? Que é de um menino na escola, o Calvin na escola, em que o pai dialogando, né? Chegou da aula e o pai, né? Tá mantendo essa relação dialógica com o filho, né? E ele fala para o Calvin: sua mãe e eu vimos seu boletim e achamos que suas notas podem melhorar. E o menininho responde, o Calvin: mas eu não gosto da escola. E o pai: mas por que você gosta de ler, de aprender? Que eu sei. E o Calvin responde, né? O Calvin: mas você não já viu tudo que é livro sobre dinossauro e aprendeu muito, não é? Ler e aprender não é divertido? Aí ele responde que é. Então, por que você não gosta da escola? E o Calvin responde: porque a gente não lê sobre dinossauros. Então, o gosto dele, né, passava por esse tipo de leitura. E será que tipo de leitura a escola estava dando, né? Então, a escola não ganhou o Calvin ainda, né? E aí a gente mostra que alfabetizar, nessa perspectiva aí do Calvin, deveria ser uma alfabetização fragmentada, separada da realidade dele. É lógico que nós não estamos ali para só atender os desejos do aluno, né? Mas nós podemos aproximar certos desejos dele, certos quereres, que poderia auxiliar na sala de aula, né? E aí a gente sabe que um conceito que eu coloco aí para vocês, que a alfabetização é um processo de aquisição da tecnologia da escrita, isto é, do conjunto de técnicas, procedimentos e habilidades necessárias para a prática da leitura e da escrita, ou seja, é o domínio alfabético ortográfico. Então, o que aconteceu com o Calvin? Ele ainda não tinha pego nenhum texto que ele pudesse se deliciar, né? E completa muito mais isso aí na tirinha seguinte, em que a Mafalda ela escancara isso aí, né? Pergunta pro amiguinho dela: como foi na escola, Felipe? Já te ensinaram a escrever? Ele ficou abismado, né? O primeiro dia de aula ela já perguntou: já te ensinaram a escrever? E você? Você acha, né, que a gente aprende a escrever num dia só, numa aula só? Aí ela fala: mas você passou o dia inteiro lá? Mas antes, olha aí, gente, presta atenção. Mas antes, a gente tem que fazer traços, letras, sílabas e um monte de outras coisas. Leva meses para ensinar a gente a escrever. Aí a Mafalda fica horrorizada. Meses? Aí ela: malditos burocratas. Então ela acha que até a escola é burocrata, né? Que ela precisa de tudo isso para chegar ao texto. E é isso que eu volto lá, né, na alfabetização, naquele contexto. Não, texto, da alfabetização, não precisa voltar, não.
Só para dizer que se nós alfabetizamos por método, sem colocar que a unidade principal de ensino é o texto, nós vamos ficar desse jeito. O aluno quer escrever, aí ele fala, eu quero escrever um texto. Eu vi um palhaço passando, não, a professora fala, você não pode escrever palhaço? Eu não ensinei o LH ainda, nem o C cedilha. Então o menino vai falar, então eu tenho que escrever o quê? Eu só aprendi o B e o C, então eu só posso escrever boa, bola, bia, bebê, porque ele não aprendeu, ele não interagiu ainda com textos suficientes para ele poder se arriscar e tentar escrever. Porque escrever, quando você trabalha em outra perspectiva que não seja métodos em que você fragmenta, a criança pode se arriscar desde o começo, né? Então, aí, o letrar, para nós, né? Pode passar. O letrar é muito mais do que isso, né? Nós entendemos que a linguagem, quando você concebe a linguagem de uma forma totalizante, de uma forma maior, você concebe ela como o quê? Expressão do pensamento, ela é instrumento de comunicação, ela é um processo interacional, ela é o lugar de interação humana, de interação comunicativa. Então, quando você concebe a linguagem dessa forma, você não vai trabalhar lá com frasezinha o mês inteiro, a semana inteira, dando babebi babu, caquequicocu, sassassu, até terminar o alfabeto. Então, você vai partir do todo, que é o texto, que é a unidade de sentido para a criança ou para qualquer pessoa. Era o que o Paulo Freire fazia, né? Porque ele partia de um objeto necessário para a vida daquele trabalhador para fazer um texto. Então, ele parte lá do tijolo, né? O tijolo que lembrava de casa. Casa lembrava o quê? Construção. Construção lembrava de quê? Eu precisava de cimento, eu precisava de ter condições financeiras para levantar essa casa. Então, ele faz todo um apanhado social, político dentro daquele contexto, que aí vira texto. Aí, essa linguagem, ela é mais do que só a expressão do pensamento. Se ele pensa, se ele expressa, ele pensa. Se ele não se expressou, ele não pensa. Tá vendo? Tanto que é contraditório isso. Então, o Bakhtin vai para além disso e diz que tudo isso junto é linguagem. Ela não pode ser pinçada, fragmentada para levar para a sala de aula. Então, por isso a necessidade de letrar, não só alfabetizar. Nós precisamos de letrar os nossos alunos, né? Então, o próximo slide fala justamente que letrar é mais do que alfabetizar. Então, eu não preciso de ficar preso só a aprender primeiro código linguístico, né? Para depois pegar um texto. Eu posso trabalhar com os quadrinhos, com as charges, com textos menores. Por exemplo, eu lembro que quando eu trabalhei muitos anos com Castilho, eu lembro até o nome dela, Caminho Suave, nunca esqueci. A Caminho Suave me dava lá o primeiro texto. Bia é boa, o boi baba. O que eu fazia? Quando eu trabalhei com Silvia Brage, que é uma professora linguista da Universidade Federal também, e que ela escreveu um livro, Alfabetizar Além do Alfabeto. Então, o que é sair do mecanicismo, né? Então, ela fala, vamos sair desse mecânico. E aí, o que eu fazia, então? Já que eu tinha aquele texto, aquele pseudotexto, é um pseudotexto na cartilha, o que eu fazia? Eu ia reestruturar aquelas duas frases. Então, era uma vez quem? Eu ia criar aqui uma narrativa com os meninos, né? Uma história. Aí era uma vez quem? Uma menina chamada Bia. O que aconteceu com Bia? Onde Bia morava? E eu mostro para os meninos o que a história tem que ter. Onde, quando, quem, o que, por quê. Aí começa com o quem. Resolvemos optar pelo quem. Era uma vez Bia. Ela morava onde? Na fazenda. Um dia, de repente, o que aconteceu? Bia, passeando pelo pasto, encontrou um boi. Aí, o que de repente acontece? Então, a partir disso aí, se você ainda usa uma cartilha, reestruture os pseudos textos que tem ali. Mostre para os meninos que depois do era uma vez tem depois, de repente, daí, não é? Mostrar esses conectivos tão importantes na estruturação do texto. E aí, o que eu mostro? Pode passar. O letrar, né?
através disso, nós temos que letrar através dos gêneros discursivos. Então, nós já entendemos, né? Acredito que letrar é mais do que alfabetizar. Sair da sílaba, sair da fragmentação e coloca o aluno em situação constante de leitura de texto. E aí eu trabalho com o quê? Eu trabalho com os gêneros discursivos. É o que o Bakhtin coloca, que todo enunciado é relativamente estável, mas ele não é fechado numa camisa de força. Ele se parece, vocês já viram que todo bilhete tem quase que a mesma estrutura? Uma data, um para quem, o assunto rápido, ligeiro, uma despedidinha e uma assinatura. Então, a maioria dos bilhetes, por mais que você encontre bilhetes com outras estruturas um pouquinho diferentes, mas ele é relativamente estável. É o que o Bakhtin coloca do gênero. E a construção composicional dele também é quase que igual. O estilo dele vai depender o quê? De escritor para escritor. Um pode poetizar mais o bilhetinho. Oi, minha querida, como você vai? Outro já chegou. Deixei o seu sapato lá no lugar. Já vai direto no assunto. Então, é isso que ele fala. Que existem os estilos ali dentro do gênero que cada um pode dar a sua nuance, poética ou não. Então, ele fala que o gênero é que estabelece toda a conexão de linguagem com as outras pessoas. Eu não tenho condição de me comunicar sem um gênero. Você vê Bakhtin lá e né? Bolinha lá para trás, ele fala que nós só nos comunicamos através dos gêneros. Vocês viram, até quando apresentou para vocês a minha pessoa, ela fez um texto de apresentação, então, colocando pontos em que coloca. Ela é assim, 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 assado, né? E aí, é a estrutura do texto de apresentação. E aí, todo texto tem um tema. O tema dela era uma apresentação da professora Thelma, né? Então, Bakhtin, naquela época, já falava isso. Vamos tentar trabalhar os textos de acordo com o estilo mais voltado para a criança, com a temática mais perto da criança. É isso, dos gostos, né? O gosto da criança. Então, ele fala desse gênero, e eu lembro muito de uma professora doutora, a professora Luzinete Vasconcelos, em que ela falava que nós não podemos considerar que todo texto tem que ser igualzinho, que nem tábua de biscoito, né? O tabuleiro do biscoito, que você coloca lá, pinga, 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 sai tudo igualzinho. Assa sai do mesmo jeitinho. A criança na sala de aula não é assim. O texto na sala de aula não tem essa função de colocar todo mundo igualzinho. A minha sala de aula, quem entrava lá, acha que dava vontade de correr. Porque um estava fazendo uma cruzadinha, o outro estava terminando o diário, o outro estava terminando o bilhete. Quer dizer, a temática da discussão, o tema, foi único, mas o tempo de produção, o nível de produção era independente, cada um fazendo o seu. Por isso, né, que a gente coloca, pode passar, que o diálogo é o ponto máximo na sala de aula, né? A dialogia, que segundo Bakhtin, é essa dialogia que instaura a interdiscursividade na sala de aula. Nós precisamos disso. Gente, eu sei que não é fácil, não dá para sonhar muito, porque a gente sabe, 30, 35 alunos, eu sempre trabalhei com essa quantidade. Na UFG CEPAI, nós sempre trabalhamos com 30 a 35 alunos. E aí, o que nos dava? Condição de fazer a refacção do texto do menino. É esse momento dialógico em que eu sentava de 10 em 10, em 10 em 10, era 10 textos por dia, em que eu ia fazer a refacção. Não aquela correção que eu ia acabar com o texto do menino, né? Ah, você errou no começo, errou palavras, ortografia, errou pontuação. Não, eu não estou ali só para colocar os defeitos, mas dialogar com ele e ser a escriba dele. O que você queria colocar aqui? Ah, eu queria colocar que eu fui na casa da minha mãe. Ah, então como é que é o eu? Eu vou lá embaixo no texto dele escrever: eu quero ir na casa da minha mãe. E ele lê o meu e vê que o dele está diferente e fala: ah, esse minha aqui que eu coloquei é um pouco diferente daqui. E ele vai internalizando, sabe? Essa ortografia, essa paragrafação, pelas interações com o texto do outro. É o outro que é o mediador dele. O Vygotsky fala muito disso,
que a criança só aprende iniciando pela cópia. Não a cópia da cartilha, pegar o texto e mandar copiar o texto. Ela passa por quê? As estruturas que o professor coloca lá na sala de aula é a estrutura que ele vai internalizando. Então, quando eu vou lá, depois eu vou mostrar o gênero para vocês, eu fazia o meu gênero lá no quadro, eles falavam, professor, mas você fez muita coisa ontem, hein? Eu fiz tudo isso aqui, ó. E escrevia, e eles iam escrever o deles na tentativa, né, de escrever um texto mais organizado. Aí, o dialogismo é tudo isso. Então, outro conceito importante do Bakhtin é a questão da polifonia, né? Porque o diálogo é tudo, mas ele fala que quando eu estou dialogando com vocês aqui, mesmo que virtualmente, que é tão, né, assim, é menos gostoso, mas o que faz? A polifonia está acontecendo, pode passar o texto. A polifonia está acontecendo, por quê? A polifonia são as várias vozes que estão aí, ó, circulando nessa nossa live aqui. Por quê? Você pensou, o outro balançou a cabeça, são as várias vozes que aparecem aí, certo? Porque o Bakhtin fala que não existe uma voz singular, que a minha palavra chega à tua palavra e elas se confrontam ou elas se, né, entrelaçam, aí você não é um sujeito mais mudo. Você tem o que dizer, você tem a palavra. Por isso que ele fala que nosso discurso é polifônico. Tudo isso que eu estou dizendo aqui, eu bebi onde? De onde que eu fui buscar? Esse discurso não é só meu. E aí, o polissêmico pode ir. O polissêmico é o quê? É a mesma coisa, os sentidos que esse texto vai dar para cada criança que vai ler, porque cada criança dá um efeito de sentido para aquele texto. Por isso que é polissêmico, vários sentidos ali. E aí você vai buscando para buscar o caminho mais próximo daquele que precisa, né? Daquele equilíbrio ali daquele texto. É isso que ele fala. Então, se misturam as várias posições sociais que tem na sala de aula para mostrar que não pode ser a voz de um, mas a voz de todos na sala de aula. E era isso que a gente fazia com a questão do texto coletivo. Nós fazíamos um texto coletivo em que cada um apontava um ponto de vista dele e nós íamos construindo parágrafos, até chegar no final da conclusão e falar de tudo isso. Da voz do Pedro, da voz do Antônio, da Maria, tudo. As vozes estavam lá registradas, né? E no final eles iam ver que aquilo era texto, né? E depois também a polifonia, já falou, a polissemia, né? Que é os vários sentidos. E aí, para trabalhar isso, eu trabalhava com o gênero. E o primeiro gênero escolhido para trabalhar em sala de aula sempre foi o diário pessoal. Porque existe o diário pessoal e o diário de leitura. Não sei se vocês já viram, há vários escritores que falam do diário de viagem, né? Como é ter um diário de viagem, aquelas pessoas que saem andando, que saem observando o mundo e vai registrando. E os meninos colocavam isso, né? A Brágio foi que me ensinou a trabalhar com diário. Eu tinha crianças que não escreviam nada e não queriam se posicionar por vários aspectos sociais difíceis que ela vivia. Ela falava, dá um caderninho para eles, faz um diarinho com eles. Aí um caderninho pequenininho, simples, que escrevia meu diário, e eles iam escrever o quê? Registrar o dia a dia deles. Eu tinha uma menina que eu nunca esqueço, uma aluna, e ela falava assim, professora, eu não tenho nada para falar. Aí eu, mas como? Você já está falando comigo? Não, na minha casa não tenho nada para contar de lá. A única coisa que eu faço é, levanto, como um pedaço de pão, vou lavar as vasilhas, limpar a casa, cuidar do meu irmãozinho. Eu falei, mas isso aí, que história linda é essa que você tem? Aí ela começou a escrever. Meu diário, eu tenho que falar. Aí ela foi começando a escrever. É lógico, depois vocês vão ver o primeiro modelo, né? Para mostrar que no início é garatuja mesmo, são letras soltas, isoladas, mas que eu, como escriba lá dela, do lado dela, ia colocar, então você olhou seu irmãozinho. E como é que esse irmãozinho é? Ele é chorão, ele é brincalhão, ele come direitinho, como é que é? E ia puxando com ela essa ideologia. No final, ela estava escrevendo diários enormes, né?
e contando toda a realidade dela. Você até passa a descobrir, né? Isso aí tem que ser um pacto feito entre você e o menino, se você pode ler certos diários. Meus meninos tinham um clipe e falavam, professora, quando está com clipes, esse pedaço você não lê. É só daqui para lá ou de lá para cá. Então, eram os segredinhos dele, porque diário é isso, né? Silvia Brágio, a Raquel Machado, elas colocam que diário é isso. É que você escreve de si para si mesmo. Então, são intimidades, recordações, desejos, tristeza, em que você coloca lá. E nem sempre quer ser invadido, né? Então, é por isso que o diário oportuniza isso para a criança. Aí, o que nós fazemos? Nós fazemos uma brincadeira. Todo ano inventa uma brincadeira para lançar esse diário na sala de aula. Aí teve um ano, o último ano foi criar uma arca, né? Em que os meninos saíam correndo pela escola procurando essa arca. Corriam, cada um achava, já estava o caderninho deles escrito o nome, né? Que eles levam para a escola, nós colocamos nessa arca. Aí coloca balas, bagunça para esses meninos, eles acham um tesouro. Aí, uai, professora, mas o tesouro é um diário. Mas o diário é um tesouro em que você pode contar tudo para ele. Aí a gente lê alguns diários, né? Que aí tá aí, ó. Que maravilha, você me encontrou e eu sou o seu diário. Agora você tem um lugar para guardar seus tesouros, sonhos, segredinhos, pensamentos e tudo que você quiser. Cuide bem de mim, sou seu fiel amigo de hoje em diante. Beijo, diário. Então, ele começa a registrar, aí você entrega e o aluno fala assim, mas eu não sei escrever nada. Aqui eu deveria ter colocado já um modelo de diário, porque existe o diário da Luluzinha, o diário Diário da Serafina, se vocês podem dar, da Maria Tereza Cristina Machado. Ela coloca lá o diário da Serafina. Então, a gente todo dia lê com ele um diário mostrando como é a Serafina. A Serafina conta, hoje eu tive isso, hoje eu fiz isso. Aí, depois que a gente lê, eu ia para o quadro, fazia o meu diário, né? Meu diário. Este final de semana eu saí, fiz isso, passeei, chupei picolé, comi doce, andei, voltei para casa, almocei, jantei, dormi e estou aqui hoje. Certo? Então você conta para o diário, né? Para eles, pode passar, Pedro. O primeiro diário, olha o primeiro diário de uma criança. Olha o jeito que ela fez, né? Então aí é o que o Vygotsky também coloca, gente, que ela mistura desenho com letras. Por quê? Porque na parede da sala de aula já tem vários textos escritos, várias poesias, vários trava-línguas, né? Então, quando ela precisa de letras, né? Se nós vamos trabalhar com isso isolado, ela vai lá e copia. Vai lá na parede e tira. Os nomes das crianças estão lá, ó, de ponta a ponta, de A a Z. Ela fala, a Zumira é essa última letra, então eu vou pegar a letra da Zumira. Eu vou pegar a do André. Ela vai lá e vai criando o texto dela. Ela vai criando do jeito que dá. E com o tempo ela vai se apropriando desse código linguístico, que a gente às vezes não, no começo você só isolar e ficar só no código, ela vai ficar eternamente assim. Mas se você dá texto, volta lá no código linguístico, dá texto, volta lá no código linguístico, ela vai ter o que dizer, né? Ela vai querer dizer. Olha o próximo aí. Então, Vygotsky fala assim, que a criança ela precisa fazer uma descoberta básica. Que ela tem que descobrir que ela pode desenhar, além de coisa, ela também pode desenhar a fala. Olha que bonito. Ela pode desenhar a fala. Então, aquilo lá é quase que um desenho da fala da criança, né? A criança quer registrar sua fala, então ela não dá conta de tudo. O que ela faz? Desenha, põe desenho, põe letra, põe palavra completa, põe o nome da mãe. Ela mistura, às vezes, as iniciais do pai, da mãe, de quem ela interage com mais frequência, e vai saindo isso. E o professor lá, jogando texto no quadro, mostrando para ela que aquela letrinha isolada que ela soltou um B, um L sozinho lá, ainda não tem significado para o professor, mas para ela tem. Porque quando você vai perguntar para ela, ela escreve, eu fui na casa do meu vô e comi pipoca. Aí você vai lá e escreve, eu fui na casa... professor, da próxima vez você presta, você pode olhar aí, certo? Então é isso que o Vygotsky fala, né? Olha aí para vocês verem a utilidade do diário, né? Então ele tem uma funcionalidade, o diário. É um gênero, né?
que possibilita as crianças escrever suas ideias, recordações, sentimentos, experiências pessoais e elaborar seu texto com criatividade. E é isso que nós temos que proporcionar à criança, que ela saiba criar, que ela tenha vontade de criar. E não ficar presa ali, eu queria escrever angu, mas não sei o que é Eu lembro de uma menina que ela falava assim para mim, chegou assim, professora, como que escreve show? Show. Eu falei, não é seu que você quer escrever? Não, professora, é show. Como que escreve show? E o que você quer escrever? Deixou sair. Deixou sair. Então, para ela, isso aí era uma sílaba. Show. Então, quer dizer, a criança, ela cria hipóteses. Né? O Piaget falava das hipóteses da criança. Emília Ferreira falava dessas hipóteses. Então, a criança tem possibilidade, se ela tem tempo para isso. E aí, já mostramos a utilidade do diário. Outro diário aí, quando a criança começou. O que ela fez? Põe a data e tal. O desenho é muito mais representativo, muito mais significativo do que só as letras. Eu tenho certeza que o eu, tá vendo? O eu ficou, gente, porque toda semana eu escrevi no quadro. Eu fiz isso. Eu fui ali. E o eu aparece na maioria dos textos das crianças. Por quê? Ela já internalizou o eu, né? Eu não precisei de dar lá, A com I, ai, A com E, A com O. Não. Fragmentando um dia de aula só, né? Dessa forma. É no texto lá que eu vou mostrar. Olha, o eu aqui, gente. Eu de novo aqui, Eu aqui de novo, Eu, o tanto de eu. E aí ela vai, né? B, F, G, B. Tá aí, é o texto dela. E eu, como escriba, né? Eu tenho certeza que eu devo ter escrito embaixo do diário dela, né? Que isso aí eu copiei. E eu sou escriba e ela vai lá e entende o texto. Mas com o tempo, o que ela faz? Aí ela já está fazendo indicação de livro. O que ela faz? Já é mais no meio do ano, né? Todos os livros que eles leem, eles têm que fazer uma indicação de livro. Já é o diário de leitura. Que aquele era o diário pessoal e eu repartia metade do caderninho. Mandava comprar de 100 folhas, né? Metade diário de leitura, metade diário de diário pessoal. Então, o que eles fazem com o diário de leitura? Eles levam para casa e conseguem registrar as leituras que eles fizeram durante a semana. Porque nós temos o cantinho de leitura. Então, no cantinho de leitura, ele pega livro a hora que ele quiser, quando ele quiser, ele registra no caderninho. Outra técnica para ele aprender a escrever sem precisar de falar beabá. Ele pega o livrinho, lá tem um caderninho com a folha com o nome dele, ele põe lá, número 1, peguei O Barco de Meire, França. Ele tem que copiar aquilo lá. Ele vai lá e copia. Ao invés de dar um dia de cópia, ele copia toda hora. Porque toda hora que ele está copiando o nome do livro que ele vai levar para casa, ele está registrando aquilo lá. Aí, o que acontece? Com o tempo, ela indica um livro, espera aí, deixa eu ler esse textinho aí. Ela põe assim, Ana Luísa, leia o livro A Bela e a Fera. Ele fala sobre uma menina que foi no castelo e que ela conheceu, conheceu uma fera que depois, né, ela troca o V por F, ficaram amigos para sempre. E viveram felizes para sempre. Beijos, Ana Luísa. E a Ana Carolina que escreveu para Ana Luísa. Então, o que acontece? Ela está indicando o livro, ela está seduzindo, ela está persuadindo, ela está argumentando para que a menina tenha vontade de ler aquele livro. Né? Aí ela escreve tudo isso, a gente troca esses bilhetes, entrega na sala de aula. Aí ela fala, você gostou? Aí tem um momento de bate-papo, troca, conversa. E depois o que faz? Esse bilhete vai ser respondido também. Aí, se ela respondeu, aí ela fala, já consegui ler o livro é muito legal, mas eu também não gostei quando a fera fez isso. Tudo, né? Muito lido. Próximo. Aí o que faz? O professor, é o que eu já falei para vocês, que o professor deve usar seu escrito como modelo. Nós não podemos mostrar para o aluno que é só ele que escreve para eu corrigir. É só troca. Ele escreve, eu corrijo e volta. Eu escrevo, corrijo e volta. Não. Eu tenho que mostrar para ele que eu também sou escritora. Eu escrevo na sala de aula, eu faço o registro no quadro, né?
no quadro disso. Eu também deixo bilhetinhos para ele o tempo todo, sabe? Eu mando todo dia escrever, olha, gostei daquela sua tarefinha, achei interessante. Eles adoram esse dialogismo, gente. Esse dialogismo tem que ser presente e atuante na sala de aula. Então, Machado fala isso, né? Que esse diário esse modelo do professor é muito importante. Nós não podemos só deixar o aluno escrever. Nós temos que mostrar para ele que escrever é gostoso, que escrever é bom. É aí que eles vão também tomar gosto pela escrita. Olha essa outra criança aí, ó. Essa criança, o que ela faz? Esse é bem no comecinho do diário também. Ela se apresenta. Depois de conhecer, da gente conversar quem eu sou, né? Eu me apresentei, eu sou a professora Thelma, já trabalho aqui no Colégio de Aplicação da UFG há muitos anos. Eu faço isso, eu gosto à noite de fazer. Ela se apresentou, olha aqui, ó. Eu sou a Clara, tenho 7 anos, né? Ela gosta de bolo de chocolate com X ainda, mas não tem problema, né? O chocolate deu para entender a questão de ortografia. O nome da minha mãe é Raquel e o nome do meu pai se chama Geraldo. Eu gosto de boneca e meu aniversário é 3 de agosto. É totalmente ilegível para ler isso aí, ó. E como que ela foi, gente? Vocês acham que eles escreveram isso com meia horinha de aula? Não, isso aí foi suado, igual a gente fala, o professor Nequito falava. Trabalhar, escrever, dá trabalho. É o meu trabalho. Eu vou escrever, eu coloco quantos livros do lado quando eu vou escrever um texto, um artigo. Nossa, eu vou pesquisar no Bakhtin, vou pesquisar no Vygotsky, vou pesquisar no Vallon. Quem mais eu vou buscar? Eu preciso de amparo, eu preciso de imitações, como o Vygotsky. O Vygotsky fala que a criança primeiro ela imita, depois ela se solta, se desvencilha e vai começar a ser sujeita da sua própria escrita. No começo é imitação mesmo. Aí depois ela se solta. E aí o próximo, ó, como que ela termina? Essa menina começou desse jeito e como que ela terminou em dezembro? Meu querido, você viu? O Raquel, daquela vez que ela já não escrevia, que é o quê dela já, né? Querido diário, eu sei que hoje é o último dia de diário e eu não estou com ideias hoje, porque eu estou muito triste. Eu também não estou com vontade de fazer nada hoje, porque eu estou muito chateada. Então, ela tinha perdido o caderninho, então ela só se colocou pro diário. Ó, diário, estou muito chateada, não quero escrever, tá muito chato, mas ela se colocou. Ela, apesar de tudo, ela tinha o que dizer, né? Então, é isso. O próximo. Aí, mais um modelinho para vocês. Eu vou correr mais um pouquinho, senão não dá, né? Tá por cima, dá ou tá indo? Tem que correr mais. E aí, a mesma coisa, ó. A menina indica o livro para o outro. Eu li o livro, A Galinha dos Ovos de Ouro. Ó, gente, já usa ponto. Ela não vai para outra linha com letra maiúscula, mas ela já usa ponto depois de uma frase. Eu não gostei que o homem, né, o homem CH, matou a galinha ruiva, porque ele queria muitos ovos. Então, né, ela não gostou desse livro, ela mostra para o menino, eu não gostei porque o homem mata a galinha, né? E aí, esse outro aí é também de diário, que ela despede do diário, tá vendo? Eu vou sentir muita falta de você, eu fiquei dormindo e assisti televisão. No primeiro ano, a gente aprendeu a ler e escrever. Olha, ela já coloca o que ela aprendeu no primeiro ano. A gente aprendeu a ler e escrever. Os meus amigos foram legal comigo. A professora... vou sentir muitas faltas das professoras e dos professores. E os livros foram muito legal. Eu fui a que mais li livro. Ela foi uma das que mais leu, porque a gente tinha uma tabela na sala de aula e ia marcando um xizinho em que cada aluno colocava quantos livros leu naquele ano. E ela foi a vencedora daquele ano, né? Então, a Ana Carolina ganhou. Próximo. Aí ela fala, né, que agora eu vou entrar no tema um pouquinho, né, que eu escolhi nas séries mais adiantadas, que era o terceiro ano, né, terceira série, que era carta, já era carta. Aí era carta de reclamação, solicitação, reivindicação, apoio, pedido de desculpa, qualquer tipo de carta valia. Eles tinham que escrever carta. O que acontece com isso? Nós escolhemos um gênero que você vai
aprofundar nele com estrutura, composição e tudo mais. Mas todos os gêneros entram na sala de aula. Qualquer gênero pertinente à temática que você estiver trabalhando, ele entra. Mas você afunila cada série. Por exemplo, primeira série, bilhete diário. Segunda série já é narrativas de contos de fada. Terceiro ano, cartas, né, de reclamação, de reivindicação. Quinto ano, carta de solicitação, e vai assim, vai aprofundando. Então, ele como diz o Bakhtin, o conhecimento é espiralado. Ele pega aquele que ele pegou do ano, vai aumentando, para chegar num crescente, chegar ao final do quinto, né? Quando ele chega no quinto ano, o que ele faz? Ele já sabe escrever bilhete, carta, uma narrativa ficcional, ele já sabe escrever relatório, ele já sabe. Aí ele vai. São vários gêneros que ele vai terminar o ensino fundamental fazendo, né? E aí, pode passar o próximo. Quando o Geraldi fala que se ele vai escrever carta, ele tem que ter para quem escrever carta, né? Ele tem que ter o que dizer, para quem dizer, como dizer. E razão para dizer. Para quê? Por quê? Aí que entra a questão da reivindicação, a questão da argumentação. Ele tem que ter motivo para dizer. Por isso que eles escreviam carta. Vocês vão ver aí no final que eles realmente escreviam carta porque eles tinham um motivo para escrever. Não simplesmente para o professor tchá, passar a caneta vermelha, passa limpo, meu filho, passa limpo. A limpo para quem? Para, de novo, a professora pegar a minha carta e eles me falar, não, professora, cansei. Já passei uma vez, não vou passar mais não. Aí, quando ele sabia que tinha um auditório real, opa, eu vou caprichar. Aí eles sabiam que alguém ia ler essa carta, né? E aí eles falam, né, que eles têm que ser um sujeito porque eles dizem alguma coisa. Eles são sujeitos da própria história. Aí que eles estão exercendo a cidadania mesmo. Porque eles são cidadãos que vão reivindicar, vão querer alguma coisa e vai, né, por aí. E aí a primeira carta ensaio que nós fizemos foi na época da Copa. Joseph Blatter era o presidente da FIFA e eles... Tava uma bagunça, né, gente? Naquela época, a Copa, estava todo mundo empolgado com a Copa, mas estava todo mundo esquecendo o que a Copa estava proporcionando para o contexto social nosso. Então, os meninos, né, leram muitos textos. Gente, toda essa escrita aqui é a partir de muita leitura, né? Então, esses meninos aí já são mais adiantados, são terceira e quarta série. E aí, o que acontece? O Joseph Blatter, né, ele coloca, nós brasileiros gostamos muito do fato do Brasil ser escolhido para sediar a Copa do Mundo. Para nós é uma grande honra, mas não estamos prontos para a Copa. Não temos estádios suficientes. E o que tínhamos não estão em condições de receber esse grande evento. E a nossa presidente Dilma está gastando muito com estádios. E por isso, nosso país está passando dificuldades. Por isso, acho que a Copa não deveria acontecer aqui. Então, ele dá o ponto de vista dele. Está acontecendo muitos problemas, não tem estádios, que tem não vai dar jeito não vai ter condições de atender ninguém. Então, é melhor não acontecer essa Copa aqui. Depois dessa carta ensaio, porque essa nós não mandamos, que o José Blatter não era brasileiro, né? E é presidente da FIFA. E aí nós passamos para quê? Nós passamos para outra carta, para a carta que ia realmente ser entregue, né? E foi a carta para a presidente Dilma, que é essa carta aí que vocês vão ver. Aí eles já colocam direitinho, ó, gente. Então, essa carta, a outra carta foi ensaio, mas essa realmente chegou até a presidenta, né, na época. Então, foi em abril, né? E ele coloca, excelentíssima presidente Dilma, o que ele faz? Dialoga, oi, presidente, tudo bem, né? Igual eu falei para ele, não dá para colocar, oi, presidente, como é que você está? Não, ela tem um pronome de tratamento adequado. E eles conheceram, né? Foram lá aprender você, quando que eu uso excelentíssimo, quando eu uso, né? Quando eles falam lá com os meninos, você lá, mas é na oralidade, a escrita não permite. Aí eles falam, cumprimento lá. Então, o que a gente mostra? O DOS, ele mostra que para a gente começar uma argumentação, você primeiro tem que exaltar o enunciador,
tá? O enunciado. Você vai lá e fala tudo de bom que ele tem. Coloca, que pessoa maravilhosa é a senhora, que trabalho magnífico. Aí vem as adversativas. Aí eu falava, ó, tem um mas, um porém, um contudo, entretanto. Aí vem, aí você faz. Então, o que ele faz? Argumenta lá, né? Ó, a senhora está fazendo um ótimo governo e muitas mudanças em nosso país. Mas, aí já chegou a adversativa. Aí ele fala, ó, a contra-argumentação, né? Que tem que ser uma contra-argumentação que balança aquele que está lendo, ó. Mas penso que os gastos com a Copa do Mundo estão ultrapassando alguns limites, porque estão fazendo o nosso país passar dificuldades financeiras que afetam, olha lá, gente, isso aí foi através de quê? Leituras de jornais, que afetam o transporte público, a segurança, a saúde e outras situações. Então, para eles escrever essa carta, antes de tudo, eles estudaram o tema Copa, estudaram o que o país estava fazendo, como que o país estava sofrendo com a chegada da Copa aqui, né? Sediando a Copa aqui. Aí eles falam, ó, a saúde está um caos. Mudou alguma coisa, né, gente? Que ano que é? 2014. Então, a gente vai perceber o tanto que as temáticas são atualizadas para a gente trabalhar, né? E nesse contexto agora desse presidente, eu acho que eu já estaria presa, né? Estaria presa, porque eu acho que chegaria carta lá todos os dias, né? Todos os dias nessa pandemia, e eu mandaria e-mail, porque nós mandamos e-mails também. Além de carta, a gente enche a carta da pessoa, sabe? Do receptor. Então, a gente enche a carta, ele vai ficando esgotado até que eles respondem. Aí, o que é aquilo? Está afetando tudo isso. Aí, a intertextualidade é o texto que eles leram, é que cai no texto deles. Isso é que é intertextualizar. Dialogar com outros textos, porque ele se apropriou do texto, como diz o Bakhtin, ele apreendeu o texto, ele não só aprendeu o conteúdo, ele apreendeu o texto e consegue intertextualizar no texto que ele escreve, né? E aí faz a dialogia com o texto, tá vendo? Diálogo não é só aqui que nós estamos fazendo, ele dialogou com o texto também. Então, a dialogia acontece em todas as esferas, tá? Aí, o que acontece? Ele vem com outra argumentação. Eu falava muito desse eu acho, né? Que não seria muito adequado. Eu penso, eu acredito, mas no final acaba achando mesmo. Eu acho que o fato do Brasil ter sido escolhido para sediar a Copa do Mundo é bom, mas, ó, já nem com adversativo. E aqui que é a bateria fraca. Mas, aí ele vem com o mas, né? Mas não tá dando, não. Desse jeito, não dá para continuar, né? E aí ele fala, porque até agora gastamos mais de 28 bilhões, gente. 28 bilhões de reais com a Copa do Mundo. Aí o que ele fala? Ó, a intertextualização, a polifonia de novo. Se todo esse dinheiro fosse gasto com a educação, todos os 3,7 milhões de crianças de 4 a 11 anos fora da escola matriculados, e isso é bom. É muito mais importante que o Brasil sediar a Copa do Mundo. Então, o que ele coloca? Que, ó, de onde que... Gente, o jornal, nas séries mais do 3º ano para frente, eu só trabalho com jornal. O jornal todo dia entra na sala de aula. Mesmo que não seja para ele ler todo o jornal, mas a gente pega todas as manchetes e fala qual que nós vamos escolher hoje. Ah, professor, nós estamos estudando sobre a Copa, então vamos ver a saúde agora, a educação, a segurança pública. E aí eles iam, né, se apropriando disso. Próximo, Tê. E aí, o que acontece? Esse aí não vai dar para ler de jeito nenhum, gente, está muito claro, mas aqui ela responde, né? Prezados estudantes, a presidenta Dilma Rousseff agradece a todos por esse empenho. A presidente diz que é crianças como vocês, né, que faz o Brasil crescer. Aquela enchida de linguiça, né? Mas respondeu. Então, o assessor respondeu, chegou lá e teve resposta. Aí eles acreditavam, né, gente? Eles ficavam se deliciando. Nossa, mas respondeu? Aí eles escreviam de novo e-mail e falavam, ó, eu queria que a presidente mesma respondesse, não o assessor. Ficava aquela... Isso tudo, gente, criava situação de escrita. E nessa situação de escrita, eu estava lá mediando na sala de computação, né? Que nós só conseguimos a sala de computação depois de muito bilhete, muita carta à reitoria, porque nós tínhamos uma salinha que não dava para entrar os 30, né?
Aí conseguiram colocar pelo menos 15 computadores, que ficavam 2 em cada, aí escreveu. De 2 em 2 ia, né? Aí tem mais cartas, né, gente? Aí o que acontece? Essa outra carta já é com outro tema, é o tema Cerrado. Eu não vou ler todos os textos, mas olha para vocês verem. Um texto sobre Cerrado passa outro, vamos ver quantos. Segundo texto sobre Cerrado e água. Terceiro texto, como usar a água de forma inteligente. Outro texto. Mais um texto sobre a terra, né? A terra está precisando de ajuda, certo? Então, todos esses textos aí, gente, deu suporte, subsídio para o menino escrever essa carta. Então, o que aconteceu nessa carta aí? Essa carta, quem era um político aqui de Goiânia, em que ele chegou a ser deputado aqui, né? Depois ele chegou ao Senado também, mas nessa época ele era deputado. E o que acontece? O Pedro Wilson, ele lutava muito pela questão da PEC 115, que era uma forma de defender o Cerrado como patrimônio. Porque aí, defendendo o Cerrado, automaticamente ia defender os rios, né? A vegetação toda, como a fauna e a flora. E os meninos ficaram encantados. O que era essa PEC, né? E eles escreveram: cumprimento o senhor por estar defendendo o Cerrado, nós estudamos muito, tá vendo? Eles mostram que estudaram para entender. Nós estudamos muito sobre o Cerrado como patrimônio e queremos que ele não seja destruído, né? Aí a Anelisa fala, ó, isso aqui foi no 3º ano. Eu, né? Eu e meus colegas aprendemos que o Cerrado não pode ser destruído. Aí ela faz uma interlocução, olha que barato, ela dialoga com ele. Você sabia que o Cerrado ocupa 22% de todo o território? Como se ele não soubesse, né, gente? Mas ela dialoga com ele, isso aí que é interlocução. Além de fazer intertextualização, porque ela leu, né, quase que usou o texto para se apropriar, e fala dessa interlocução. Sabia que 22% do Cerrado já está comprometido? E aí continua, ó, sabia que 80% do Cerrado já foi destruído? Então, nós queremos lutar por essa lei do Cerrado, que era a PEC 115. Acabou que essa PEC ficou vários anos, mas entrava no Senado e saía. Entrava no Senado e saía. Enquanto ele foi deputado e doutor, teve jeito. Agora, e ele responde, né, gente? Ele responde. Queridos alunos do Colégio de Aplicação UFG, estamos lutando mesmo com essa PEC do Cerrado, que tão bem, né? Foi escrita por vocês sobre esse assunto. Precisamos preservar o Cerrado, precisamos apoiar essa PEC. Então, ele vem, dialoga, os meninos ficam encantados, né? Porque ele manda via e-mail e também manda de punho, né? Chega a carta na escola. Então, os meninos ficam assim, maravilhados, porque realmente é uma interlocução real, né? Outra carta, ó, essa é sobre educação. Então, vocês veem, ó, temáticas diferentes, gente. A primeira foi Copa, a segunda, Cerrado, essa sobre educação. Essa já era com... esse era deputado? Deixa eu ver. Esse era, parece que, vereador. Esse vereador, excelentíssimo, deputado também. Deputado Tiago Peixoto. O que esse deputado fazia? Ele soltou um artigo no jornal, no Diário, no Jornal Popular, que é daqui de Goiânia, que circula aqui em Goiânia. E o que ele acontece? Ele falando da educação de pais e filhos, da necessidade das crianças se dedicar à escola, dos pais, né, se comprometerem com essa ajuda. O que acontece com o tempo? Os meninos leem e falam, será que é tudo, né? Vamos escrever para ele, falar? E ele vai, né? Olá, eu sou o Rogério, estudo no CEPAI. Eu cumprimento o senhor Tiago Peixoto por ter dado as sugestões, porque ele dá sugestões para os pais ajudarem as crianças na escola. Como é que faz, né? Entre escola, esse diálogo entre escola e alunos. E ele fala, ó, o texto que o senhor fez sobre filhos, educação de pai para filho. Eu concordo com o senhor, porque o estudante deve esforçar para ter um futuro melhor. Olha, tem pai que tira as crianças para trabalhar e as crianças só voltam com dinheiro. Aí a criança não vai saber de nada, porque não foi para a escola.
A educação é muito mais importante para todas as pessoas. Por favor, faça melhorar a educação. Então, eles pedem, né? Ó, tá vendo a interlocução? Por favor, ajuda. Vamos melhorar a educação. E o que acontece com o Tiago? Ele responde, né? Responde via e-mail e quer manter um diálogo com essas crianças, né? Olá, professora. E aí eu não quis manter esse diálogo, porque eu percebi assim, uma necessidade de politizar dentro da sala de aula, né? Então eu deixei só via carta, via e-mail. Ele queria, por tudo, ir na escola conversar com as crianças. Essa eu não achei muito séria, não, porque nem eu, vendo a vida do candidato, deu para não perceber. E ele responde com a Mariana, né? Respondeu para alguns e respondeu: Oi, Mariana, que bom ver você e seus colegas e seu professor tão interessados em discutir a importância da educação. Só uma educação de qualidade é que as pessoas terão a oportunidade de ter um futuro melhor. Um abraço para você, Tiago. Né? Então, o Tiago Peixoto foi outro candidato que se posicionou. E aí, outro tema, gente, esse aí já é o Cristóvão Buarque, que foi ministro da Educação na época. Ele queria federalizar as escolas públicas. Nós achamos uma maravilha, né? Nós falamos, gente, nós somos de uma escola que é federal. Aí vocês viram tanto que, apesar de tudo, essa professora, mas nós não temos sala de computação, os brinquedos estão estragados, tal. E isso ia para onde? Ia para a reitoria, ia cartas para a reitoria e ia para a direção, né? Tanto é que eles ganharam uma passarela na época, né? Por quê? Tudo através de luta, através da palavra. A palavra é luta. Irandé Antunes, ela fala isso. A palavra tem o poder de lutar. Já que você não pode pegar em armas, pega a arma, a palavra é uma arma. Então, escreveu para o Cristóvão Buarque e o Cristóvão Buarque, né, respondeu também para eles, né? Obrigado por seus e-mails, são mensagens como as suas que mantêm a luta, né? E o que ele fez? Tentou federalizar também, mas coisa boa não sai, né, gente? Então, não conseguiram, não. Próximo. Aí, eu venho terminando aqui, mostrando que a análise dessas cartas, né, tem o objetivo de quê? De mostrar que a gente se apropria, né, da argumentação. Mesmo que o tema seja controverso, que a gente tenha crenças contrárias, tenha se contrapõe algumas coisas, mas nós temos que aprender a negociar, a justificar. E os meninos aprendiam isso através do gênero carta. Né? Isso eu mostrei os gêneros que eu trabalhei, né, nessas séries. Mas há vários gêneros. Os meninos saíam escrevendo histórias, narrativas assim, lindas, né? Por quê? Porque eles se apropriaram da estrutura da narrativa. Fazia miscelânea de histórias, né? Juntava Chapeuzinho com Joãozinho, João e o Pé de Feijão, fazia uma mistura de histórias para eles recriarem. Então, são gêneros que devem estar dentro de sala de aula. Eu acho que é por aqui, não é? Tem mais aí. Então, as considerações finais que eu coloco aí é que o texto é a unidade de sentido. Já, né, o tempo todo eu tentei colocar isso, né, gente? Que o texto é a unidade de sentido. Nós letramos, nós podemos letrar através dos gêneros, né? Que o gênero é a unidade, né? É uma postura diferente que o professor pode ter em sala de aula, né? E através disso, se você quer trabalhar o aspecto do letramento, você vai trabalhar com o aspecto do exercício da cidadania, porque eles vão realmente serem agentes do dizer. E automaticamente de como dizer, para quem dizer, como dizer, né? E aí, tudo isso levando em consideração que o quê? Qual a minha concepção de linguagem? Que a linguagem tem que ser dialógica, interacional, com vistas na prática social. E através do gênero discursivo, né? Que o Street coloca muito bem, eu gosto mais do Street também, e sair um pouco da artificialidade da sala de aula, né? Para não ficar aquele faz de conta que eu ensino, faz de conta que eu aprendo, faz de conta que você está vendo o texto e esse pseudo-texto vai levar. Não, não é por aí. É assumir realmente que nós temos competência para isso, nós temos qualificação para isso. Basta querer, né, se posicionar. E a escrita,
o que eu acho lindo do DOS, né, que todo mundo sabe isso, que a escrita convoca a leitura. Se eu quero escrever, eu tenho que ler. E se eu quero ler, é para escrever. Então, é isso aí, é amarrado e é uma necessidade para dentro da sala de aula. Porque ela é na sala de aula, né, ela vai para além dos muros da escola. É isso que é alfabetizar letrando, né? E que hoje, né, gente, eu não sei se eu pontuei lá na frente, que a Magda Soares, ela já não fala mais em, como eu falo, né, alfabetizar letrando. Ela já fala em alfa-letrar. Alfa-letrar. É uma temática dela que saiu agora em 2021, mas que no fim é o quê? Alfabetizar letrando, alfabetizar, né? Letrar, alfabetizar. É o quê? Alfabetizar pelo aspecto social da escrita, sabe? Não ficar só na historinha pela historinha. A historinha tem que entrar, a ficção tem que entrar, mas a criança tem que estar inserida no contexto que ela vive, para ela poder ser sujeito, agente do seu dizer, sabe? Porque tem quem vai ouvir. Então, é isso aí que muda o Brasil, que muda a nossa condição em que nós estamos vivendo, tá? E meu muito obrigado. E se tiver alguma coisa, até pontua aí. Hã? Não, para o seu Streetwear. Não estou ouvindo AT, não. Nadinha. Ok, Thelma, estou terminando aqui. Voltou. Tinha aquela, né, no final. A sua carta, né? Aí depois, pontuando aí, você mostra ela aí. Ok. Thelma, muito, muito obrigada. A sua fala é muito rica, né? Você traz o chão, da escola para nós aí, e a grande contribuição sua é exatamente essa, trazer essa riqueza da sala de aula, essa transposição que você faz com os fundamentos do Bakhtin, né? Os conceitos básicos do Bakhtin, e você faz essa transposição para a sala de aula, né? Então, assim, muito obrigada pela sua riqueza. Essa questão do letrar com as crianças é uma questão desafiadora ainda, principalmente nas séries iniciais do ensino fundamental, né? Deixa eu ver se temos alguma pergunta. Deixa eu olhar o chat aqui, ver como que está. Já estamos passando um pouquinho. Tem um pessoal falando que não está conseguindo o link da presença, não estão conseguindo abrir. Não estão conseguindo abrir. Conseguiram, a Liliane conseguiu abrir ou não, Liliane? O link da... Ok, Marina. Tá? Então, é exatamente isso. Talvez o link que está disponível aí para fazer a frequência, pelo celular realmente pode dar problema, tá, gente? Então, é melhor exatamente pelo computador, tá bom? Pelo chat, a gente não tem perguntas aqui, tá, Thelma? Eu quero, assim, agradecer, até porque nós já começamos um pouco tarde, né? Então, assim, mas eu acho que isso não comprometeu a sua fala, uma fala potente, né? A contribuição que você dá para nós aqui, para essa aula, que fica registrada para outras pessoas que assistirão, ela contribuirá demais, né, imensamente, para o professor que está na sala de aula, né? E até porque a sua fala, ela traz uma fundamentação teórica, né? Você consegue fazer essa transposição, né? E para nós isso é riquíssimo. Tá? Então, assim, é uma exposição excelente para a gente pensar essa questão do letrar, né? Letrar nas séries iniciais, sem cair na questão do código, só naquela alfabetização formal. Tá? Então, assim, muito, muito obrigada mesmo para a sua fala. Você gostaria de fazer algumas considerações finais, Thelma, para a gente finalizar? Tá escutando? Ok, estou ouvindo. O que eu quero falar meu muito obrigado, né, a todos que nos ouviram, e que tenha sido, pelo menos, de alguma forma, dado um empurrão, né, aquilo lá que
que o Paulo Freire coloca, que estejamos abertos à mudança, né? É complicado mudar? Alguns tempo atrás eu li um livro sobre por que mudar, e ele falava que qualquer mudança provoca um alvoroço dentro da gente, né? E é complicado mesmo mudar, não é fácil mudar, mas o importante é começar, é tentar. E eu tenho certeza assim, que todos que estão nos ouvindo é ligado à educação, e a educação tem melhorado muito nesse sentido, né? Do alfabetizar letrando, do alfaletrar. Esse alfaletrar aí, segundo a Soares, eu acho que já está acontecendo na sala de aula. E agora, não esquecer desse aspecto social da escrita, que é muito importante. Nossos alunos serem autores, né, da sua própria história, ele fazer a sua história, né? Eles lembrarem disso porque atuaram em sala de aula, né? Dessa forma. O professor oportunizou a eles essa chance de ser cidadão da sua própria história. E aí, não esquecer, se quiser deixar aí, por exemplo, tudo que eu trabalhei aí ficou registrado na biblioteca da UFG, né? Está lá, então fica mais rico em questões teóricas, com mais vagar, que eu faço lá as observações, as análises. E aí, quem precisar e gostar, deixa meu e-mail aí também, que a gente pode, né, passando o link da UFG para eles visitarem lá, tá? Muito obrigada, e desculpe se eu não atendi né, da forma que vocês esperavam, mas era isso. Foi ótimo. Foi ótimo. E exatamente isso que nós estávamos, nossa expectativa era isso, Thelma, falar do chão da escola, trazer a sala de aula para a nossa discussão, sem perder de vista essa fundamentação teórica. Isso você fez muito bem. Né? A contribuição é para estudante mesmo, é para a licenciatura, é para o professor que está em sala de aula. Então, essa roda de hoje, ele teve esse intuito, e você cumpriu muito bem, com muita categoria, né? Com muito rigor científico, mostrando a sua prática. Queremos agradecer a sua presença, a live ela vai ficar gravada no canal aqui do Facebook do GEPSENA, no canal do GEPSENA, que está, né, no Facebook, e também no YouTube. Então, outros estudantes, outros pesquisadores terão acesso a esse material, né? É um material rico que fica aqui registrado. E nós agradecemos a presença dos estudantes que estão matriculados na disciplina EDU 194, Infância Lúdica e Educação, os estudantes da disciplina EDU 227, Concepção Filosófica da Educação, são disciplinas ministradas por mim, no Departamento de Educação, na Universidade Federal de Viçosa. E então a gente finaliza aqui, desejando a todos uma boa noite, agradecendo a presença de todos e todas, e pedindo também que todos se cuidem do outro que está ao seu lado, está próximo de você. Tá? Então, assim, boa noite. A próxima live acontecerá em maio, e nós continuaremos, então, essa roda de conversa, aumentando essa ciranda, né? Essa ciranda virtual. Muito obrigada a todos, fiquem todos bem. Até mais. Obrigada.